Olá, professor. Nós vamos apresentar o ranqueamento das features do dataset e dos artigos premiados da Sigmod. Eu me chamo Davi e minha equipe é composta pela Alicia, pelo Enzo, pelo Vitor William e Vitor Trovão. Aqui nesse trabalho nós vamos fazer uma breve apresentação do dataset, o pré-processamento dele, vamos abordar também sobre os métodos que a gente utilizou, que foram o PCA e o K-means. Vamos comparar como foi o ranqueamento usando cada um desses métodos e tirar nossas próprias conclusões sobre os resultados. Aqui é uma pequena amostra do dataset, onde nós temos cerca de 34 linhas e 30 colunas, que são dentre essas 30 colunas que nós vamos ranquear. Na parte do processamento, nós removemos as colunas ano e nome do artigo, já que elas são colunas identitárias. Nós classificamos as variáveis em categóricas e numéricas e fizemos a verificação se tem colunas constantes no dataset, que nós só temos uma, que é a coluna de idioma, que tem um valor em inglês para todos os artigos. Aqui uma parte do pré-processamento, onde nós separamos, como eu disse anteriormente, as colunas em categóricas e numéricas. Para as categóricas, nós realizamos o Original Encoder, onde nós atribuímos a cada valor de coluna categórica um número, para a gente poder fazer o método do ranqueamento sem ter strings. E depois disso, nós pegamos todos os valores das colunas e fizemos a padronização delas, para que todas tivessem o desvio padrão dela de 1 e a média de 0, para a gente poder padronizar esses dados para facilitar o treinamento. Nosso primeiro método de ranqueamento de atributos é o PCA. O PCA ele é uma sigla para análise de componentes principais. E ele é uma técnica que transforma o dataset com a geração de componentes principais. Esses componentes eles são combinações das variáveis originais e são criadas de forma que vai maximizar a variância explicada dos dados presentes naquele dataset. No cálculo de importância, para fazer o ranqueamento de importância de cada feature, é utilizado cargas, que são chamadas de loadings, de cada atributo. E elas são ponderadas pela variância explicada de cada componente. O ranking final ele vai mostrar o quanto cada variável pode contribuir para a estrutura global de variabilidade do dataset. No nosso projeto, a gente considerou os 10 componentes principais mais relevantes para análise. Bom, aqui é um ranking completo de importância de cada atributo avaliado. Isso aqui está ordenado de forma decrescente. Se a gente for olhar para os primeiros itens da tabela, olhando aos primeiros itens da tabela aqui, a gente tem atributos que demonstram uma maior importância para a variância global dos dados. Atributos como o tamanho do artigo em palavras, o tamanho do artigo em páginas, o tamanho do título em palavras, ali com caracteres, o tamanho do título em caracteres também. Então a gente pode notar uma coisa, quando a gente busca aqui o atributo idioma, ele tem uma importância aproximada de 0. Na nossa análise prévia do porquê desse resultado, é porque basicamente todos os artigos presentes no dataset do Sigmod eles estão em inglês. Então isso tem uma variabilidade muito baixa a ser considerada. Então vamos agora ver um pouco dos principais resultados e conclusões sobre o método PCA. Então aqui dando um destaque para o top 5 de atributos, focando nos principais resultados, essa tabela ela vai resumir aqui os 5 atributos mais relevantes de acordo com o método. A gente tem aqui então o atributo do tamanho do artigo em páginas, do tamanho do título em palavras e do tamanho do título em caracteres, a presença de apêndices ou o número de apêndices. Fazendo uma avaliação desse top 5 de principais resultados aqui,
ele vai destacar atributos ligados à estrutura e extensão do artigo, né? Explicando de outra maneira, é como se ele destacasse fatores de formatação e de detalhamento, como a presença ou não, como a presença ou o número de apêndices e o tamanho do artigo e do título. Esses fatores de formatação e detalhamento são fatores que mais contribuem para a variabilidade geral entre os artigos premiados da Sigmod, de acordo com o método do PCA. E esse foi o nosso primeiro método de ranqueamento de atributos. Então, agora, dando continuidade, eu vou falar do segundo método que a gente escolheu, que foi o K-means. O K-means é basicamente um algoritmo de agrupamento baseado em centroides. Ele começa escolhendo um K número de grupos e cria K pontos centrais no espaço de dados, esses são os centroides. E em cada observação é então associada ao centroide mais próximo, formando os grupos em si. Em seguida, o algoritmo ele recalcula os centroides com a média dos pontos de cada grupo e repete esse processo até que os centroides se estabilizem. O objetivo disso é minimizar a soma das distâncias quadradas entre os pontos e seus respectivos centroides, e isso é o chamado de inércia. Então aqui tem um resumo de tudo isso, onde agrupa os dados em K-clusters definidos pela raiz do número de variáveis, medindo assim o aumento da inércia ao remover cada atributo, e quanto maior a variação, maior a sua importância para a coesão e a formação dos grupos. Agora então partindo para o nosso exemplo. Após isso foi definido que o valor de K era de 5 clusters. O modelo foi executado baseado no nosso dataset escalonado e cada atributo foi removido individualmente para medir o seu impacto na inércia. Ou seja, ele vai em cada coluna, retira essa coluna, roda o K-means de novo e vê quanto variou esse delta. Quanto maior a variação do delta, significa maior a importância para aquele grupo de dados. E assim depois a gente veio aqui e ordenou, em ordem decrescente, como que esses dados ficaram de acordo com a sua importância. Dá para testar aqui então que o número de referências ficou em primeiro, depois o tamanho do artigo, número de países de autores, lista de países de autores e número de figuras. Esses foram os principais que apresentaram o maior delta. E o porquê a gente escolheu o K-means? Ele é adequado porque ele é um algoritmo simples, rápido e eficaz para identificar padrões de agrupamento em bases numéricas escalonadas como a nossa. E como a gente não possui uma variável-alvo, o target, o K-means permite explorar relações internas entre os atributos e avaliar como cada variável contribui para a formação dos grupos. E, além disso, a medida da inércia é uma forma quantitativa e clara de medir a coerência entre os clusters e a gente consegue ter um indicador objetivo da importância de cada atributo. Bom, partindo para a comparação das abordagens, aqui a gente começou unindo as importâncias de cada método em um único data frame e transformamos os valores em ranks, onde quanto menor o número, maior a importância. Depois, calculamos a correlação de Spearman para medir o quanto os resultados dos dois métodos concordavam entre si, o que é mostrado aqui nesse gráfico. E podemos ver que a correlação encontrada foi ρ igual a menos 0,15 com P igual a 0,42, o que indica uma baixa concordância entre o PCA e o K-means. Mesmo assim, a gente teve 3 atributos em comum no top 10, que são esses 3 pontos vermelhos, o tamanho do artigo, presença de apêndice e raça dos autores. Em geral, o PCA destacou aspectos estruturais, como formato e extensão dos artigos, enquanto o K-means captou padrões de autoria e colaboração, o que mostra que as abordagens se complementam. Aqui a gente pode resumir essa comparação. O PCA, como foi falado antes, trabalha de forma estrutural, explicando a variância global dos dados, por exemplo, o número de páginas e o tamanho do título. Mesmo com a correlação baixa, os dois métodos juntos mostram que tanto o formato quanto o contexto de produção científica são fatores importantes para caracterizar os artigos premiados da Sigmod. Obrigada!